Irmãos e irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Começa uma pregação que está sendo gravada no sábado, no Shalom Shabbat, e que o Eterno continue abençoando a sua vida. Bom, esse tema, ele é um tema muito importante, que muitos cristãos ainda não entenderam a importância dele e como demonstrar esse amor. Vamos ver o que a Bíblia tem nos ensinado. Bom, vamos agora abrir dentro da lei o que a lei nos ensina sobre o amor a Deus. Vamos iniciar? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então percebemos que dentro da lei, ou do Antigo Testamento, o próprio Deus, através de Moisés, nos mostra como nós devemos amá-lo. E isso é algo que devemos lembrar. No entanto, as palavras de Jesus, quando ele nos ensina sobre o maior mandamento da lei, também está ligado com o que já foi escrito. Analisando, olha o que diz, Mateus 22, 36 a 38. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Percebemos aqui que quando Jesus ensina, ele não cria algo novo. Ele apenas repete o que já foi ensinado. E isso, infelizmente, muitas pessoas não percebem ou nem são ensinadas desse jeito. Tudo o que Jesus falava, como já quem me acompanha no canal sempre mostra, Jesus só falava o que o Pai mandava ele falar. Jesus ele era a palavra viva, literalmente. Jesus já era a palavra. Então Jesus ele tinha que ensinar tudo que o Pai já tinha ensinado, tudo que o Pai já tinha falado, dentro da lei e os profetas. É isso que Jesus fala nos evangelhos. Agora, o que é o amor a Deus? Vamos entender como funciona esse amor a Deus e perceber a ligação entre o amor e a obediência às regras, que são as leis, os estatutos, claro. A parte válida, não podemos esquecer disso. Agora, Levítico 22, 31 diz assim: Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, no Antigo Testamento, existem várias passagens que Deus, né, utilizando os profetas, dizia: guarde os mandamentos, guarde o estatuto, guarde o juízo. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então percebemos nesse versículo que amar e guardar estão juntos. Esse ele é o condutivo de mais. Você está somando uma informação. Vou dar um exemplo aqui. Eu, Leone é professor de matemática e professor de física. Quer dizer que é os dois. A mesma coisa aqui. Então, quando você guarda o mandamento, você demonstra, está conectado o seu amor a Deus. Infelizmente, muitos cristãos não são ensinados corretamente de acordo com a Escritura. Ele segue o dogma da igreja, ele segue o seu achismo, o eu acho, o eu penso, né? E infelizmente acabam negando a Escritura e assim, né, como diz a Escritura, o próprio Jesus fala, ele acaba não seguindo o Espírito Santo. E assim ele blasfema contra o Espírito. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo? Quando ela recusa o que está escrito. Infelizmente, muitos não entendem. Deuteronômio 10:13. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, para que servem os mandamentos de Deus? É para o nosso bem, não é para o nosso mal. Deuteronômio 11:1 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Então, mais uma vez percebemos que o amar e guardar ordenanças, estatutos e os mandamentos estão conectados. Mas é claro, estamos falando da parte da lei válida, da lei que ainda está em vigor.
Eu vou colocar aqui no canal, desculpa, aqui na descrição do vídeo, o link sobre a parte da lei que foi abolida, para os irmãos entenderem melhor. Deuteronômio 13:18. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, por que eu guardo a lei? Válida para fazer o que é reto diante de Deus, para fazer o que é correto diante de Deus, para as minhas ações, ou seja, as vestes de justiça, as ações sejam demonstradas. É isso que temos que entender. O mandamento nunca salvou e não tem como salvar ninguém. Por isso, Deus enviou a Jesus Cristo. O mandamento e a lei não salvam. Não é a guarda da lei que me salva. Não é a guarda do sábado que me salva. Não é a guarda do mandamento que me salva. Quem me salva é apenas Jesus Cristo. E isso que temos que entender. Eu sou salvo por Jesus Cristo e para fazer o que é reto aos olhos de Deus, eu guardo o mandamento. É isso que a Bíblia sempre falou. Mas, infelizmente, por uma tradução às vezes não muito precisa, ou as doutrinas falsas que tem na maioria das igrejas cristãs, acabam, infelizmente, chamando Deus e Cristo de mentirosos. Neemias 1:5. E disse: Ah, Senhor dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então nós percebemos que o amor a Deus e a guarda dos mandamentos estão conectados. Agora em Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Como é, eu às vezes me pergunto, como é que uma pessoa que se diz estudiosa, formada em teologia, escatologia, o nome que eles querem usar, dizem que a lei foi abolida se o próprio Deus, em Provérbios 3:1, está dizendo: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Como é que uma pessoa tem coragem de chamar Deus de mentiroso de um versículo desse, dizendo que Jesus aboliu toda a lei? Ou, não, isso aqui é para judeu. É uma coisa muito triste. Ou pior, pessoas que dizem que para ser salvos colocou a lei ou o mandamento como ponto de salvação. Que é pior ainda. Desmerece o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios 4:4. E ele me ensinava e me dizia: retém no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Eu não vou entrar no mérito dessa numa passagem do Novo Testamento, que eu vou usar para o outro tema, que é do amor ao próximo, para a gente interligar a Bíblia na Bíblia para você enxergar melhor. Como esse aqui volta mais para o amor ao próximo, como Jesus usou na passagem do rico, né, do jovem rico, vamos deixar para o próximo estudo. Provérbios 7:1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. E, sabe, lendo essas passagens, a gente vê como se fosse o próprio Deus, filho meu, o nosso Pai Celestial, está nos dizendo: guarde as minhas palavras, guarde meus mandamentos. Ainda tem gente dizendo que. Irmão, é muito triste. Eclesiastes 12:13. Tudo que se tem ouvido, o fim é. Algumas passagens diz: a suma é, o principal é, o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem. Aqui, Eclesiastes 12:13 está dizendo o dever do judeu? De todo judeu? Não. De todo homem, de todo ser humano. Então, desculpa, todo ser humano tem que fazer o quê? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Aí tem gente aí fora, em vários sites, em várias postagens, não são todos, mas a grande maioria, chamando Deus de mentiroso, dizendo que não é mais para guardar mandamento. A Bíblia está dizendo todo homem. E agora? Qual é a desculpa que eu vou inventar? Ezequiel 36:27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos e observeis. Olha só o que o Antigo Testamento nos ensina.
que só vai ter o Espírito aquele que andar no estatuto e guardar mandamento. Ezequiel, Antigo Testamento. Como é que as pessoas estão negligenciando a palavra de Deus? Porque isso aqui tem Novo Testamento, Romanos 8, Hebreus também fala. Entende, irmão, como é perigoso ficar escutando qualquer um que fala na internet, falando bobagem, chamando Deus de mentiroso? Temos que tomar muito cuidado. João 12,50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Claro, o Pai é maior do que todos, o Pai é maior do que Cristo. Isso é claro. E as pessoas não enxergam isso porque seguem doutrinas falsas. Algumas. Algumas nem têm conhecimento de nada. Mas sabe o que é importante aqui? Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. O que é isso? A ordem de Deus gera a vida eterna. Por quê? Porque ela é o reflexo da vida eterna. O mandamento de Deus é o reflexo da vida eterna. Ela não é a vida eterna em si, a vida eterna é Cristo. Mas por que Jesus fala isso? Porque na primeira carta de João, no capítulo 3, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão do mandamento, ou a transgressão da lei. Por que Adão e Eva pecaram? Porque desobedeceram uma ordem, uma regra, uma lei de Deus. De toda árvore do jardim do Éden podes comer livremente, mas da que está no meio, do árvore do conhecimento, do bem e do mal, não podereis comer, nem tocareis nela, que no dia que fizeres, morrerás. É isso. Desobedeceram, pecaram, morreram. Aí Deus enviou a Jesus Cristo para que nós tenhamos mais uma segunda chance. Jesus é o nosso grande advogado diante do Pai. É a nossa segunda chance. No Antigo Testamento, Jesus não tinha pagado o preço. Pecou, morreu. Acabou, não tem segunda chance. Hoje em dia, nós temos a chance. Quer saber outra coisa interessante? Lemos em Eclesiastes, né? 12. O que diz? O dever de todo homem. Aí o que diz os falsos profetas? É de judeu, é do fulano, é do ciclano, é do beltrano. A mesma coisa como Satanás deturpa a palavra de Deus no Éden. Vamos fazer uma associação aqui antes de continuarmos o estudo? Quando o inimigo ele entra no jardim do Éden para tentar Eva, lá pela cobra, pela serpente, ele pergunta para a cobra, quer dizer, pergunta para Eva: você pode comer de qualquer fruto? O que a Eva responde? É, podemos, menos daquela árvore ali que está no centro do jardim. Porque Deus disse que do dia que nós comermos, nós vamos morrer. O que Satanás falou? Vocês não vão morrer. Satanás deturpou o que Deus disse. É isso que ele faz. Ele deturpa. Satanás não tem a verdade. Se ele tivesse a verdade, seria liberto. Ele tem a mentira, é o pai da mentira. Então, Deus falou para ela: não coma, que você vai morrer. O que Satanás enganou Eva? Você não vai morrer. A mesma coisa hoje. A Bíblia diz que o mandamento é para todo homem. O que Satanás prega? É para judeu. O que Satanás prega? Foi abolido. É a mesma desculpa. E ainda tem mais. A pessoa que não guarda a lei não tem o espírito. Isso é algo muito importante a ser analisado. Não temos que seguir a opinião de ninguém. Temos que seguir o que está escrito. Está escrito. Vamos continuar. Hebreus 10, 15 a 17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Que toda a lei foi abolida se Deus vai colocar a lei no coração do povo dele. Quem é que está pregando errado? A Bíblia não prega errado. A Bíblia não tem erro. Quem tem erro são os falsos aí. Aqueles que se dizem formados de Deus que estão pregando errado. Porque a Bíblia é clara. É só você estudar. É só você ler. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados, das suas iniquidades. Sim, acrescenta. Ou seja, as pessoas aceitaram Jesus Cristo,
Seus pecados foram apagados e eles, como vestes de justiça, as suas ações fazem o que é reto diante de Deus. E o que é reto de Deus? Guardar o mandamento para que não pequeis. O descumprir o mandamento é o pecado. Deuteronômio 11, 27 e 28. Diz assim: a bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheces. Então, aqui tem duas coisas que a Bíblia nos diz dentro da Torá. Que tem dentro da lei, nós temos as bênçãos e as maldições. Se eu guardo a lei, eu tenho a bênção. Se eu não guardo a lei, eu sou maldito. Só que tem um detalhe. Que detalhe? Que Jesus nos tirou, ou seja, nos resgatou da maldição da lei. Mas a bênção da lei, ela existe. Cristo, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A Bíblia não está dizendo, nem Paulo, que a lei é maldita. A Bíblia está dizendo que a lei tem uma maldição. Que eu vou colocar aqui no, no comentário fixado, eu vou colocar aqui na descrição o meu vídeo que explica um pouco sobre essa maldição da lei. Tá? Porque está escrito: todo aquele que for pendurado do madeiro é maldito. Né? Maldito todo aquele que for pendurado da lei. Para quê? Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só, Jesus anula a maldição que havia na lei. Cheque. Perfeito. As bênçãos de Abraão estão nos gentios, os não-judeus. O que é a bênção de Abraão? Quando você guarda a lei, você tem a bênção de Abraão. Para que, pela fé, recebesse o Espírito Santo da promessa. Ou seja, eu creio em Jesus Cristo, recebo o Espírito Santo da promessa e eu guardo o mandamento. Está conectado. Mas mandamento não salva. Volta a falar isso. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Está aqui, ó, Novo Testamento. Tem que guardar. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos. Né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E agora? Aqui confirma a guarda do mandamento, mas a parte válida, a parte que ainda existe. E a fé em Jesus. Ainda tem gente que está chamando Deus de mentiroso, levando pessoas à perdição. Estão perdendo a salvação, porque estão chamando Deus de mentiroso e as pessoas estão seguindo um Deus falso com doutrina falsa. O Deus da Bíblia é o que está mandando isso aqui para você agora. Não é o que o seu pastor inventa ou acha. É isso que você tem que entender. Você, eu sigo a Deus. Será? Mas abre aspas. Aonde eu congrego, a lei foi abolida, fecha aspas. Então você não segue a Deus, porque Deus manda guardar. A parte válida. Então você não está seguindo, você está seguindo outra coisa. Um Deus estranho. Que o Deus da Bíblia manda guardar. O nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, diz que temos que ter a fé em Jesus, porque ele é o ponto de salvação, e guardar o mandamento para nossas ações, as vestes de justiça sejam brancas, para fazer o que é reto diante de Deus. Temos que entender isso. Por isso que Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por quê? Porque as ações, as nossas ações, refletem a quem nós adoramos. Vamos aprender isso daqui a pouco. Os mandamentos do amor a Deus. Vamos ver quais são os mandamentos. Não coloquei todos, tá? Mas pelo menos os principais, ou os mais conhecidos, sobre os mandamentos do amor a Deus. Vamos ver. Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E algumas versões assim:
Eu sou Yahvé teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente, hoje, o sistema babilônico, o sistema religioso, que vou explicar para os irmãos daqui a 2 sábados, eles inventaram um Deus que não é bíblico. Um Deus trino, que não existe. São coeternos. Não existe na Bíblia esse termo. Não existe trindade. Não existe um Deus trino, uno trino. E isso quem inventou foi o diabo. A carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, escreve do capítulo 2, quando essas falsas doutrinas começaram a entrar dentro da igreja. Os apóstolos nunca defenderam isso. Isso é idolatria, isso é um Deus estranho. Por isso que quando você vai estudar sobre a Trindade, o que diz? O maior mistério do cristianismo. O que está escrito na testa da Apocalipse 17? Mistério. Olha só. Só não enxerga quem não quer. Então as pessoas hoje não estão adorando o Deus único através de Cristo. Estão adorando 3 deuses, co-eternos, co-iguais, aí começa esses co aí que a Bíblia nem cita. Vamos ver outro mandamento para que você demonstre seu amor a Deus nas ações, né? Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que Deus está dizendo para os nossos irmãos e amigos católicos, né, que assistem provavelmente esse vídeo? Eu não estou aqui para falar mal, para denegrir. Não entenda nesse ponto. Eu amo vocês. Eu tenho um primo que é padre, respeito muito ele. Tenho muitos amigos que são missionários católicos. De vez em quando conversamos, trocamos umas informações, umas figurinhas, né, como diz o termo de onde eu vim, mas a gente se respeita. Mas estamos aqui para trazer a verdade. Se você, irmão católico, crê no mesmo Deus que eu creio, irmão, não precisa. Pode ser, mas não importa para que a igreja diz que seja. Não faça, não farás para ti. Não te encurvarás, versículo 5. Você não precisa ficar ajoelhado. Não as servirás, não precisa rezar para ela, para essas imagens. Busque o nosso único Deus em Cristo. Por exemplo, meu sonho, vou abrir mais uma vez aqui os irmãos, é que Deus me desse uma mulher a nível de Maria. Quem me dera, se eu conhecesse hoje, uma mulher com as qualidades espirituais de Maria. É meu sonho. É meu sonho. Para você ver o quanto eu respeito a Dona Maria. Eu respeito muito. Quando eu for quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar e eu vou conhecer essa senhora, vou dar um abraço nela com todo o amor de Cristo que eu tenho. Falo assim: a senhora é uma mulher guerreira. A senhora é o exemplo de uma pessoa que obedece à missão que Deus dá. Parabéns. É o que eu vejo, irmão. Mas não é nada mais que isso. Então temos que ter essa ideia. Aí Deus ainda fala: por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amar e guardar estão mais uma vez conectados. Agora o versículo 7. Bom, eu tinha prometido aos irmãos que eu ia explicar melhor, né, nos slides anteriores aí. Diz assim, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Esse tomar não é falar o nome de Deus. O nome de Deus, irmão. Eu não sei. O nome de Deus é Yahvé. O nome de Deus é Jeová. O nome de Deus é Yahweh. Será? Nem os mais estudiosos rabinos dentro do judaísmo, que é um povo mais próximo de todos esses conceitos, eles não têm uma definição para o nome verdadeiro de Deus. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus não é Deus. Deus é só um. Como é que eu posso dizer? Como defini-lo? Como uma divindade. Como definir ele? Então, quando a Bíblia diz não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, é o quê? É você dar mau testemunho. É você não obedecer o mandamento, não obedecer o juízo, não obedecer a regra, não obedecer a lei. Ou seja, a pessoa assim, olha, a pessoa lá se diz cristão, mas adora outros deuses. Se diz cristão, mas tem uma imagem de escultura em casa.
Se diz cristão, diz que sábado é só para judeu. Marcos 2, que Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem. Homem é ser humano. Aí vem a serpente, deturpa o que está escrito, é só para judeu. Não é para os cristãos. É o que a serpente fez no Éden. Olha, não vai morrer. É a mesma desculpa. As pessoas estão deturpando o que está escrito. E se dizem um dia, e se dizem de Deus, um monte de coisa. A mesma coisa a lei. A lei foi abolida. Uma parte foi. Concordo. Não toda. Então é isso que está acontecendo hoje. Por isso que hoje no meio religioso cristão está tendo vários escândalos de adultério, desvio de dinheiro, disputa de poder, monopólio político, do político interno dentro das igrejas. É isso que é o evangelho hoje. Os irmãos pobres, líderes não dizendo que odeia pobre. Isso não é evangelho, irmão. Gente dentro da igreja passando necessidade, passando fome. E a igreja, só o pastor trocando de carro, pastor ficando rico. E o pior, se metendo com política. E as pessoas achando isso normal. Como é que eu, irmão, desculpa, às vezes eu fico assim, eu olho esses vídeos, eu não tenho nem o que escrever, irmão. Sabe, eu fico assim, triste. Eu fico triste. Aí eu vou escrever, colocando uma passagem bíblica, rapaz, olha, não é assim. Não é desse jeito, mas não adianta. Sabe? Às vezes eu fico triste, irmão. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu fico triste. Porque eu abro a Bíblia, eu mostro a Bíblia, falo para as pessoas, eu não busco, eu acho, eu penso, olha só, mas não tem nada disso comigo, não. É Bíblia na Bíblia. Aí eu vou mostrar para uma pessoa, independente de congrega, não são todos. Aí alguns chegam, mas aonde eu congrego não é assim. A pessoa está defendendo a placa da igreja dele, mas não defende o evangelho. E se diz pregador? Que isso? É esse ponto que eu não consigo entender. As pessoas hoje estão tomando o nome de Deus em vão, até chamando Deus e Cristo de mentirosos. Estão deturpando a Bíblia, como Satanás fez no Éden. Deturpou e enganou Eva. E as pessoas não estão percebendo isso. Irmãos, eu fico angustiado. Eu fico angustiado com isso. Sabe? Eu fico muito angustiado. Cristãos deixando de falar com o outro por causa de política. Muitas pessoas sinceras com Deus sendo. Eu não vou falar. Não estou aqui para falar de esquerda, direita, de cima, baixo, similar. Estou de evangelho. Pessoas que estão usando a fé delas para usar como massa de manobra. Sabe? Não, não dá, irmão. Não dá. Políticos que procuram a Deus só para se exibir, nem conhecem a Deus, não sabem nada. E estão lá. E muitas vezes o pastor, que é o líder, coloca esses caras no púlpito para falar. Ou pior, pastores que se dizem estudiosos, botando falsos profetas para ficar pregando heresia. Não dá, irmão. É uma coisa assim surreal, irmão. Surreal. Agora, o mandamento que muitos não querem guardar, né? Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, quem é que vai chamar agora Deus de mentiroso? Qual é o dia que tem que santificar? Né? 6 dias trabalharás para toda a tua obra. Perceba que Deus aqui está sendo didático. Não chamem Deus de mentiroso, irmãos. Cuidado. Tenho 6 dias para trabalhar. O que é obra? Uma obra que eu me beneficie com dinheiro. Eu sou professor de matemática, de física, de química. Então, no sábado, de um pôr do sol ao outro, eu não trabalho por dinheiro. Eu posso fazer um trabalho comunitário. Eu posso ajudar uma pessoa que precise. Posso? Pode. Posso. Quem disse que não posso? Posso. Entendeu? Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E tem gente que diz que todos os dias é de Deus, né? Todos os dias são de Deus? Sim. Mas o sábado é dele. Assim, Deus é criador dos 7 dias.
Só que dos 7 dias Deus fala: olha, 6 é seu, é seu. O sábado é meu. É isso que Deus está dizendo. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O estrangeiro é aquela pessoa que vai te visitar por um período de tempo, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Eu vou dar uma explicação aqui. Eu não estou dizendo que Deus ficou cansado. As pessoas não podem colocar na minha boca que eu não falo. Como várias vezes já citei esse versículo, e muitos irmãos vêm comentar aqui dizendo que eu disse que Deus cansou. Eu nunca disse que Deus ficou cansado. Estou dizendo que Deus descansou. Ele nos dá o exemplo. O nosso Pai é o primeiro a nos dar exemplo. Ele dá o exemplo a nós imitarmos ele. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Aí, abrindo Marcos 2, Jesus fala: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por isso, eu sou senhor do sábado. Está escrito em Marcos 2? O que Jesus está dizendo? Que o sábado foi feito pro homem. Jesus não disse judeu. Jesus disse homem. Não sigam as vozes de Satanás que está no sistema religioso, deturpando o que está escrito. Sigam a Bíblia. Não podemos esquecer. Levítico 10, 1, 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu o fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Infelizmente hoje, muitas pessoas têm adorado a Deus com fogo estranho, seguindo doutrina diabólica, seguindo espírito diabólico, seguindo tradição diabólica, seguindo pensar vozes da cabeça dos outros diabólicos. Tudo que não é bíblico é diabólico, tudo que não é de Deus é do diabo. Cristianismo, falando de cristianismo aqui. Então, muitas pessoas sinceras com Deus, pessoas que amam a Deus, sim, elas amam, elas falam, a gente vê a demonstração. Não é uma pessoa que chama a Deus mentiroso, que nega o Espírito Santo, que blasfema o Espírito Santo e quer ver o que ela acha que é. Não estou falando tipo de gente. Estou falando daqueles que são sinceros. Tem muita gente que é sincera. Mas, infelizmente, o vinho, o engano de Babilônia, da grande meretriz do sistema religioso, faz com que ele viva um falso evangelho seguindo um falso Deus trino. Isso é fogo estranho. Vai chegar um momento que não vai ter mais salvação para esse tipo de povo. Eu sinto muito. Não vai mais ter salvação. Enquanto estamos vivos, temos chance de mudar. Mas quando morrer, não tem mais chance. A pessoa, quando morre, é julgada. Mas haverá um período, quando estiver a chuva serôdia, estiver caindo na terra, que apenas os 144 mil terão essa chuva serôdia e elas vão enfrentar o sistema religioso babilônico. Aqueles que aceitarem a mensagem serão salvos. Aqueles que não aceitaram a mensagem, que vão seguir Babilônia, estarão com fogo estranho e perderão a salvação. Isso inclui como louvar a Deus, isso inclui festas mundanas dentro da igreja, pensamento mundano dentro da igreja, dança mundana dentro da igreja, tudo é fogo estranho. E as pessoas achando que é de Deus, só porque o cara que se diz A, B ou C falou que está certo. E para encerrarmos, Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. O que muitas pessoas fazem hoje. Acrescenta o que não está escrito, tira o que está escrito, e o pior, tem gente aí que se diz profeta, profetiza da igreja A, da igreja P, da igreja C, que acrescenta o que está escrito, escreve coisas que nem a Bíblia defende, e o povo cego pela vinho de Babilônia, pelos profetas que estão enganando vocês, achando que é Deus que revelou. Aí o que a Bíblia diz? Nem que vier um anjo
Acrediteis, é maldito isso. E as pessoas não acordaram ainda, infelizmente. Além de outras igrejas inventarem coisas da cabeça deles e o povo seguindo. Deuteronômio 12:4. Vós, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles adoram os deuses deles. O que tem dentro do cristianismo hoje? Paganismo. Natal é pagão. Ter dentro da igreja uma cruz no templo, uma cruz. Cruz é pagão, é símbolo de maldição. Ah, mas quem matou Jesus foi a cruz. Não, quem matou Jesus foram nossos pecados. Não foi cruz nenhuma. A Bíblia diz: os nossos pecados mataram Jesus. O povo não está lendo Bíblia. Né? Ritmo de qualquer um dentro da igreja. Funk gospel. Tatuagem gospel. Hoje é só botar gospel que faz sucesso. Porque o mundo está dentro da igreja. Danças sensuais dentro da igreja. Não, mas é para Deus. Tu chega num local que é para Deus, parece um bar, parece uma discoteca, uma rave. Não, é para Deus, é para Jesus. Ai, meu Deus. Eu fico assim decepcionado. Aí você vai falar, eles blasfemam contra o Espírito Santo. Meus irmãos, essa é a nossa pregação. Que Deus abençoe. Continue falando com vocês. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.